Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 10 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão do dia 18 de março de 2020. Solicito o deputado Tarcísio Freire que assuma a segunda secretaria e faça a leitura das atas, ou da ata, da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 17 dias do mês de março do ano 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa, estão presentes os senhores deputados: Marcelo Victor, presidente; Paulo Dantas, primeiro secretário; Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria; Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Davi Davino Filho, Marcos Barbosa, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronaldo, Fátima Canuto, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. No regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão, é lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 15/2020, encaminhado para o projeto de lei ordinária número 298/2020, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, CBM Alagoas, e da outras providências, encaminhado à 2ª, 3ª e 7ª comissões. Remessa do projeto de lei ordinária número 302/2020. Dispõe sobre reestruturação da carreira de perícias forenses do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas e da outras providências. Encaminhado à 2ª e 7ª comissões, projeto de resolução número 052/2020, de autoria do deputado Silvio Camelo. Concede a comenda Tavares Basto ao ilustre alagoano Mário Jorge Lobo Zagalo. Encaminhado à 2ª comissão, projeto de lei ordinária número 301/2020, de autoria do deputado Silvio Camelo, que dispõe sobre a instituição do Dia Estadual da Mulher Madura, a ser comemorado anualmente no dia 18 de março, encaminhado à 2ª e a 15ª comissões. Indicação número 544/2020, de autoria do deputado Inácio Loyola. Indicação 549/2020, de autoria da deputada Fátima Canuto. Indicação 550/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Requerimento número 532/2020, de autoria do deputado Francisco Tenório. Requer o desencaminhamento do projeto de lei ordinária número 614/2020, de autoria do ex-deputado Francisco Holanda. Discutido e aprovado o requerimento número 534/2020, de autoria do deputado Marcelo Beltrão, que solicita moção de pesar à família Beltrão de Castro pelo falecimento da senhora Zoraide Beltrão de Castro, ocorrido em 14 de março do corrente ano. É discutido e aprovado. Requerimento sem número 2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Requer inclusão na ordem do dia, em discussão única, da indicação número 550/2020. Não havendo discussão, passa-se à votação única.
Esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Gilvan Barros Filho. O orador faz apelo ao governo do Estado para que constitua uma força-tarefa para que viabilize a concessão de título de propriedade através do Programa Rural Legal aos pequenos produtores alagoanos. Com a palavra, o deputado Davi Maia. O orador faz elogio ao decreto do governador de medidas para conter a propagação do coronavírus em Alagoas. Sua Excelência alerta para a necessidade de suspensão das aulas da rede pública e avalia o risco da propagação do Covid-19 no Estado, em razão da alta densidade populacional. Conclui solicitando que a Casa tenha um representante no gabinete de crise do coronavírus e sugere que seja designado o deputado Léo Loureiro, presidente da Comissão de Saúde. Em parte, a deputada Cibele Moura associa-se ao pronunciamento e defende a redução do número de sessões da Casa. E, em parte, o deputado Silvio Camelo relata providências adotadas e as ações do governo do Estado para conter a pandemia do coronavírus e clama a todos a união. E, em parte, o deputado Marcelo Beltrão analisa a questão da suspensão das aulas da rede pública e sugere que seja adotada uma solução padronizada para enfrentar a crise da pandemia do coronavírus. Em parte, o deputado Antônio Albuquerque faz elogios às providências adotadas pelo presidente da Casa e analisa as repercussões da crise da pandemia do coronavírus e o clima de insegurança existente. O senhor presidente anuncia a apreciação do requerimento número 534/2020. Para discutir, o deputado Marcelo Beltrão faz relato das contribuições da senhora Zoraide Beltrão de Castro, falecida, e elogia a honorabilidade e dedicação ao trabalho e apresenta os sentimentos à família enlutada. Para discutir, os senhores deputados Gilvan Barros Filho, Ivan Beltrão, Dudu Ronalcia, Davi Maia e Francisco Tenório associa-se às homenagens à senhora Zoraide Beltrão de Castro e subscreve o requerimento, apresentado seus votos de pesar. O senhor presidente associa-se às homenagens à senhora Zoraide Beltrão de Castro, falecida. Em votação, o requerimento é aprovado. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, padrão legal para deliberar, são aprovadas as seguintes matérias. Em segundo turno de votação, os projetos de resolução número 30, 38, 47 e 48/2019 e os projetos de lei número 389/2017 e 84, 98, 185, 227, 234 e 244/2019. As indicações de número 368, 370, 371, 372, 73, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 81, 82, 83, 84, 85, 2019 e número 550/2020. E os requerimentos número 511, 512, 513, 518 e 522/2020. É discutido e encerrada a discussão do projeto de lei 262/2019. E em primeiro turno, em questão de ordem, o deputado Davi Maia solicitou a retirada do projeto de lei número 130/2019,
de sua autoria, em segundo turno de votação da pauta da ordem do dia. O senhor presidente... O senhor presidente defere o que requer o deputado Davi Maia, retirando da pauta da ordem do dia projeto de lei número 130/2019, concluída a votação da indicação número 550/2020, para justificar o voto, o deputado Cabebeto solicita que a matéria seja remetida ao Executivo com a maior urgência, concluída a votação da indicação número 382/2019, para justificar o voto, o deputado Breno Albuquerque põe em destaque a necessidade das providências solicitadas em pauta para recebimento de emendas o projeto de lei, projeto de resolução número 46/2015, encerrada a ordem do dia, passa-se às explicações pessoais. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente comunica à Casa as providências adotadas para enfrentar a crise da pandemia do coronavírus. Observa que as medidas restritivas bastam e que o Parlamento continuará a funcionar, pois há matérias em tramitação que precisam de apreciação, e esclarece não ser necessária a suspensão dos trabalhos. O senhor deputado para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra presente todas as manifestações que na presente sessão estão registradas em notas, fazendo parte integrante desta ata, para constar, Flávia Galindo, redatora de atas, Flávio Galindo, redator de atas, e eu, Denis Pereira Medeiro, digitei, e eu subscrevo. É o que coloca, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada. Nossa querida deputada Ângela Garrote, Vossa Excelência tem a palavra à hora do expediente. É a nossa primeira oradora escrita. Eita, perdão, deputada Ângela, deixa eu ler logo o expediente da sessão. Eu errei aqui. Deputado Paulo Dantas, para o expediente da sessão. Requerimento 538 de 2020, a autora a deputada Flávia Cavalcante, ela requer à mesa na forma regimental justificar a ausência da sessão ordinária do dia 17 de março de 2020. Indicação 551 de 2020, o autor é o deputado Antônio Albuquerque. Requerimento 535 de 2020, a autora é a deputada Flávia Cavalcante. Ela também requer à mesa, na forma regimental, justificar a ausência na sessão ordinária do dia 12 de março do corrente ano. Requerimento 537 de 2020, a autora a deputada Jó Pereira. Ela requer à mesa, na forma regimental, justificar a ausência da sessão ordinária do dia 17 de março de 2020. Projeto de lei ordinária 304 de 2020, autor, deputado do Ronaldo, considera de utilidade pública o Instituto Alvorada Alagoas. Projeto de resolução 304 de 2020, autor, deputado do Ronaldo, se concede comenda de mérito, medalha Marcos Bernardes de Melo, ao senhor Antônio Carlos Lins Vascos. Requerimento 536 de 2020, o autor é o deputado do Ronaldo. Projeto de lei ordinário 303 de 2020, e autor é o deputado Tarcísio Freire. Ele dispõe sobre a criação do Dia Estadual do Plantio de Árvore, passando a integrar o calendário oficial do Estado de Alagoas, estimulando a valorização do verde e do meio ambiente e da outras providências. Indicação 471 de 2019, autora a deputada Cibele Moura. Indicação 472 de 2019, a autora a deputada Cibele Moura.
Indicação 473 de 2019, autora a deputada Cibele Moura. Indicação 474 de 2019, autora a deputada Cibele Moura. Indicação 475 de 2019, autora a deputada Cibele Moura. Indicação 476 de 2019, autora também a deputada Cibele Moura. Indicação 477 de 2019, autora a deputada Cibele Moura. Indicação 478 de 2019, a autora é a deputada Cibele Moura. Indicação 479 de 2019, a autora a deputada Cibele Moura. Indicação 480 de 2019, a autora também é a deputada Cibele Moura. Indicação 481 de 2019, a autora a deputada Cibele Moura. Indicação 482 de 2019, autora a deputada Cibele Moura. Indicação 483 de 2019, autora deputada Cibele Moura. Indicação 485 de 2019, autora deputada Cibele Moura. Indicação 486 de 2019, autora deputada Cibele Moura. Indicação 487 de 2019, autora, deputada Cibele Moura. Indicação 488 de 2019, autora, deputada Cibele Moura. Indicação 489 de 2019, autora, deputada Cibele Moura. Indicação 490 de 2019, autora, deputada Cibele Moura. Indicação 491 de 2019, autora, deputada Cibele Moura. Indicação 492 de 2019, autora é também a deputada Cibele Moura. Vou fazer a leitura agora dos pareceres. Parecer de número 503 de 2019, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se do veto parcial de número 13 de 2020 ao projeto de lei 646/2018, de autoria da deputada Jó Pereira, que dispõe sobre a produção e comercialização de derivados lácteos artesanais produzidos no estado de Alagoas. O relator é o deputado estadual Davi Maia, do DEM. E o voto do relator ele apresenta um voto contrário ao veto parcial do governador do estado de Alagoas, não merecendo prosperar o entendimento do Poder Executivo em vetar parcialmente o projeto de lei da deputada Jó Pereira. Parecer 504 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado Francisco Tenório. Trata-se também de um veto. Da mensagem governamental de número 9 de 2020, chega a esta comissão o veto total ao projeto de lei 134/2019, que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do estado de Alagoas e da outras providências. O voto do deputado relator, do deputado Francisco Tenório, é pela não aprovação do presente veto. Parecer 500/2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator agora é o deputado Bruno Toledo.
Trata-se do veto parcial de número 14/2020, de autoria do Poder Executivo Estadual, ao projeto de lei 211/2019, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos cargos em comissão e funções gratificadas do quadro de pessoal dos servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. O voto do deputado Bruno é pela manutenção do veto. Pela manutenção do veto no que toca ao artigo 4º e pela derrubada do veto no que toca o artigo 5º do projeto de lei de número 211 de 2019. Parecer 502/2020, também da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se também de um veto. O relator agora é o deputado estadual Davi Maia. Veto parcial número 17/2020, do projeto de lei 530/2017. É um projeto governamental de número 07/2020, cujo conteúdo altera a lei estadual de número 5.981, de 19 de dezembro de 1997, que consolida os critérios de apuração, define os prazos de entrega das parcelas do produto de arrecadação dos impostos que menciona e das transferências asseguradas aos municípios alagoanos. O voto do deputado Davi, vamos ver aqui. Ele entende favorável ao veto parcial do governador de Alagoas, merecendo prosperar o entendimento do Poder Executivo. Próximo parecer é o 501/2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se também do veto parcial. O relator agora é novamente o deputado Davi Maia. Veto parcial número 15/2020 é o projeto de lei 170/2019, de número 37/2019, cujo conteúdo dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2020 a 2023, nos termos do artigo 176, inciso 1º da Constituição Estadual e da outras providências. O voto do relator ele conclui o entendimento dele é contrário ao veto parcial do governador de Alagoas, não merecendo prosperar o entendimento do Poder Executivo. Senhor presidente, é tudo que consta no expediente. Parecer 503 de 2019, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Davi Maia. Veto parcial número 13, 2020, a mensagem número 3. Em discussão. Para discutir, deputada Jó. Pois não, deputada? Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Bom dia aos demais colegas deputados. Só se Vossa Excelência puder repetir a matéria do veto e se o parecer foi contra ou a favor do veto, seria então, vamos interessante. Lá. Obrigada. A deputada Jó solicita que a gente leia a matéria e a conclusão. Essa aqui trata do projeto de lei 646, de autoria da deputada Jó. Dispõe sobre a produção e comercialização de derivados lácteos artesanais produzidos no estado de Alagoas. O relator conclui pela contrário. O relator é contrário ao veto. Ok? Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 504/20. 2ª Comissão de Constituição e Justiça, deputado Francisco Tenório.
Veto total, projeto de lei que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do Estado de Alagoas. O relator conclui pela rejeição ao veto. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 500/2020. Deputado Bruno Toledo, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei, veto parcial. Projeto de lei número 211/2019, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos cargos em comissão e função gratificadas do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Defensoria Pública do Estado. O relator conclui por manter o veto do artigo 4º e rejeitar o do artigo 5º. Essa é a conclusão do relator. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 502/2020. Deputado Davi Maia, Comissão de Constituição e Justiça. Veto parcial ao projeto de lei 530/2017, que altera a Lei Estadual 5.981, de 19 de dezembro de 1997, que consolida os critérios de apuração, define os prazos de entrega das parcelas do produto da arrecadação dos impostos que menciona e das transferências asseguradas aos municípios alagoanos. O relator conclui pela manutenção do veto. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 501/2020, segunda Comissão de Constituição e Justiça, deputado Davi Maia. Veto parcial. Projeto de lei 170/2019, dispõe sobre o plano plurianual para o período 2023, nos termos do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição Estadual e da outras providências. O relator é pela rejeição ao veto. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Ângela Garrote, Vossa Excelência é a primeira deputada inscrita à hora do expediente. Alô. Senhor presidente, funcionário desta casa e amigos deputados aqui que está presente nesta plenária. Hoje, presidente, o motivo de eu estar aqui na tribuna é para fazer um agradecimento especial, primeiramente a Deus e depois a Vossa Excelência pelo apoio que deu à minha família em questão do acidente do meu irmão que aconteceu em Minas Gerais. E eu queria dizer a vocês, deputados desta casa, em nome do deputado Inácio Loyola, que também tem um genro lá em Belo Horizonte, que disponibilizou o que eu precisasse naquela região. Em nome de todos, eu agradeço ao deputado Inácio Loyola e a vocês por terem me indicado o presidente desta casa. Eu ia até Salvador para a reunião da Unale, onde lá construí amigos que eu nunca esperava que eles tivessem me dado o número do telefone numa quinta-feira e no sábado eu já precisava do deputado Alencar lá no estado de Minas Gerais. E agradecer ao deputado Arthur Lira, que não mediu esforço para ligar para o deputado Paulo Abicaim, federal, que foi diretamente à Santa Casa de Oliveira. É difícil, ontem eu não estava preparada para que eu viesse aqui agradecer
e a você, Givanzinho, e a todos que me ligaram, disponibilizando sobre a saúde do meu irmão. E quando eu aperreei o deputado Arthur Lira e o deputado Marcelo Vitor, eu estava pensando que onde o meu irmão sofreu o acidente que perdeu o meu sobrinho de 21 anos, a saúde de lá fosse parecida com a da nossa Alagoas. E eu quero dizer aos nobres deputados que depois que eu enterrei o meu sobrinho, eu fui para Belo Horizonte, de lá fui a 200 quilômetros, que é na cidade onde o meu irmão estava internado. Gravíssimo, que o médico me disse que a chance de sobrevivência dele seria 1%. E eu quero dizer a vocês, deputados, que Deus sabe de tudo, na hora certa e como acontecer. A gente faz um plano, mas o plano não é nosso, o plano é de Deus. A dor é grande, meu irmão está sofrendo, se culpando pela morte do filho, mas Deus sabe porque levou o meu sobrinho. No dia do velório, eu olhei para aquele menino lindo, de 21 anos, começando a vida, mas eu enterrei com o coração brando, sabendo que Deus quis e eu não estava procurando quem matou o meu sobrinho. Então, eu quero aqui, presidente, como eu falei ontem com você, e eu quero dizer aos deputados que um dia, se acontecer de um amigo nosso de qualquer estado precisar de nós deputados aqui de Alagoas, se você estiver distante, ligue para mim. E eu quero, em nome do presidente daquela casa lá de Minas Gerais, agradecer na pessoa do deputado Alencar, o deputado Diego e a deputada Celise, que disponibilizou os assessores dele até Oliveira para dar assistência ao meu irmão. Então, eu quero dizer, presidente, que faça 1% com qualquer pessoa, que eu sei que você faz. Você tem esse jeito, mas o seu coração é mole. E eu quero dizer que esse mundo gira e a gente tem que andar com a sandália da humildade, que a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Então, como você tem o coronel nesta casa, o presidente de Belo Horizonte mandou o coronel Baracho ficar à disposição para fazer o que fosse necessário sobre a virada do caminhão. E pode ter certeza, se fosse em Alagoas, me desculpe o secretário, meu amigo Alexandre, eu tinha certeza que o meu irmão não tinha tido 30% do que a assistência que ele teve naquela cidade, que fiz amigos, porque uma pequenininha assessora do deputado Alencar, lá em Minas Gerais, tem hora que ela tem mais prestígio do que eu, deputada, aqui no estado de Alagoas. Eu disse isso e vou dizer ao governo de Alagoas, que por telefone, os deputados daquela casa resolvem qualquer situação e são atendidos e deixam de fazer o que estiverem fazendo e vão atender o que o deputado pediu. O corpo do meu sobrinho foi liberado do IML onde estava, deputado Gilvan. Sem os documentos dele, está em mãos. E foi o deputado Alencar que tirou e disse que a responsabilidade era dele. E muitas vezes a gente chega nos IML de Alagoas, tá a mãe provando que é mãe, o pai provando que é pai, porque não tem identidade, o corpo vai para a geladeira. Então nós temos que se unir e dar mão, porque a gente em Alagoas tem que olhar para o menos favorecido, que não tem ninguém que grite por eles. Estou dizendo isso porque vocês não sabem, essa Ângela que me chamam de forte, o bagaço que eu fiquei naquele dia de sábado com o que aconteceu com a minha família. Minha mãe está hospitalizada, ela tem mal de Alzheimer, mas ela sentiu o neto que beijava ela 3 vezes no dia. E está interna, mas Deus sabe o que faz. O que ele fizer da agora para frente com a minha família,
pode ter certeza que eu estou para esperar, porque quando o médico disse que era 1% a chance do meu irmão, ele está hoje sendo transportado para Belo Horizonte. Vem 2 médicos, amigos, até Maceió, e aqui já tem um neurocirurgião que vai receber o meu irmão na hora que ele chegar. Então, eu só tenho que dizer, vamos orar, rezar e pedir a Deus, para nunca acontecer na vida de cada um de vocês o que aconteceu na minha. Muito obrigado a todos vocês e obrigado, presidente. Deputado Inácio quer falar. Deputada Ângela Garrote, é um momento difícil que Vossa Excelência passou e ainda passa. Mas Vossa Excelência discorreu a solidariedade e o apoio que teve do povo mineiro. E o tratamento, o reconhecimento de que o Poder Executivo tem lá em Minas Gerais com o Poder Legislativo, com a Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu quero dizer que eu só tenho uma filha. Ela mora em Belo Horizonte, é médico, o marido dela é médico. E o tio desse meu genro é o decano da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é o deputado Carlos Pimenta. Está no 7º mandato. E deputado Cabo Bebeto, quando eu chego lá, a receptividade, eu já tive tanto relacionamento pela hospitalidade daquele povo mineiro, secretários de Estado, ou seja, a gente se sente em casa. Esse exemplo, esse tratamento que Vossa Excelência teve em Minas Gerais, com absoluta certeza, nós temos que procurar também tratar os nossos irmãos aqui que precisam da gente. E digo que a facilidade que uma assessora de um determinado deputado que Vossa Excelência citou, em ter contato com os assessores do governador de lá, isso a gente precisa ter esse mesmo tratamento aqui. A assessora teve esse tratamento, o que um deputado não tem aqui no estado de Alagoas. Eu quero dizer a Vossa Excelência que estivemos acompanhando de perto o problema que Vossa Excelência enfrentou, que enfrenta, mas que o grande arquiteto do universo irá estar abençoando o seu filho, seu irmão. Ele chegará hoje e, com absoluta certeza, eu quero também agradecer em seu nome a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a população mineira. Muito obrigado e conte sempre com a gente, deputada Ângela Garrote. Olha, e uma coisa que eu digo a vocês, só não pode a gente demorar muito para não comer muito aquele pãozinho de queijo. Ainda tive o privilégio de encontrar nos corredores da Santa Casa de Olivência 3 alagoanos que estão fazendo residência lá. E um é de Giraldo Ponciano e o outro é o filho do doutor Dênio, que é de Craíbas, que encontrou comigo já no 3º dia que eu estava lá. E eu espero que quando eles voltarem para Alagoas, ele volte pelo menos com 30% do atendimento que é dado àquela Santa Casa. Eu disse até o diretor de lá, o secretário de saúde de Oliveira é um vereador, filho da prefeita atual. E todos os dias, a pedido dos deputados, ele passava e entrava na UTI para saber como estava o meu irmão. Então, o meu irmão teve um tratamento que nem todo rico pagando tem. Então, em nome dessa Assembleia, eu quero agradecer, em nome do deputado Alencar, dos que eu falei aqui, uma assessora de um deles, chamado Geralda, e eu até gravei um vídeo dizendo que eu ia importar ela para Alagoas, para ver se pelo menos ela ensinava quem trabalha nas repartições do poder público aqui, tratar a cada um que vai procurar como se tratasse o pai de cada um ou a mãe. Muito obrigada e um abraço a todos. Deputada Ângela, deputado Tarcísio, que é a partir. Nobre deputada Ângela Garrote, aqui eu quero também me solidarizar com Vossa Excelência, mas em nome do PP também, que é amiga, a nossa
querida, vamos dizer aqui, popular Badá, essa mulher forte, essa guerreira, que cuida tão bem do seu povo e que também cuida dos seus pares. Eu digo porque já aconteceu comigo. A Jagarrote, como eu falei aqui, a amiga estava em Minas, e disse da alegria de poder conhecer a deputada Ana Jagarrota aqui nesse poder legislativo. Pela tua capacidade de trabalho, a tua humildade, aquela vontade de querer ajudar o próximo. Porque aconteceu comigo, a Jagarrote. Eu cheguei aqui uma certa vez a ligar para o secretário de saúde e não fui atendido. E fiz até, vamos dizer, como se fosse uma pesquisa, para ver quem realmente tinha aquela boa vontade de querer servir, de querer ajudar, de querer salvar. E foi justamente você que salvou. Eu estava em Minas Gerais, por coincidência, também estava em Minas Gerais. Quando liguei para Vossa Excelência, para dar aqui uma força ao tenente que hoje conta essa história, foi você que esteve na Santa Casa e salvou, ajudou a salvar o tenente. Então, nada mais justo do que também, em Minas Gerais, sei que cuidar da família é difícil. É bem mais fácil cuidar do estranho que da família. Eu tiro por mim. Prefiro pedir por um estranho do que pedir da família. E você teve essa ação de graça de ter o presidente com essa boa vontade, ser humano que ele é e nos representa muito bem aqui nessa casa. Teve também o apoio do deputado Inácio Loyola, essa figura extraordinária. Gilvan. E acima de tudo, Deus primeiramente, mas você, eu acho que não diga que você ficou um bagaço, não. Você é essa guerreira, como sempre fala, você defende o teu povo, além do teu povo, você defende a nossa classe, a nossa instituição, porque qualquer um deputado, não tenho dúvida, Gilvan Barros e Léo, que é o nosso líder do PP, qualquer um aqui que prestar da Jagarrota, a nossa popular, essa mulher forte, essa guerreira, ela não mede esforço. Já presta umas 3 ou foi 4 vezes. E ela nunca negou. Então, parabéns. Não tenho dúvida que seu irmão vai vir para cá e vai estar junto com você novamente e perto da gente. Muito obrigado. Obrigada a você, deputado. Obrigado, deputado. Obrigado aí, presidente. Deputado Davi Maia, deputada Ângela, receba nosso abraço de solidariedade e o compromisso de sermos recíprocos com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, primeiramente, bom dia. Presidente, mais uma vez, volto para falar de coronavírus, da situação que estamos passando no Brasil. O governo federal acaba de solicitar ao Congresso Federal, à Câmara dos Deputados, ao Senado da República, estado de calamidade, estado de emergência. E isso está começando a deixar toda a população, a mídia só fala disso, todos só comentam isso, está começando a deixar a população em estado de alerta. E eu venho hoje aqui a essa casa propor também que essa casa comece a se preparar, especialmente a mesa diretora, a se preparar para os próximos dias, o que pode surgir nos próximos dias para o estado de Alagoas. Senhor presidente, em 2016 ainda, o deputado João Henrique Caldas apresentou um projeto de resolução à mesa diretora do Congresso para implementar o sistema de votação eletrônica virtual e móvel dos deputados. No dia de hoje, o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, acabou pelo plenário da Câmara de instituir a discussão e votação remota das proposições.
o projeto cria o sistema de deliberação remota que estará disponível na próxima semana a partir do desenvolvimento da diretoria de tecnologia da própria Câmara. As sessões que, apesar de continuarem com a cobertura pelos órgãos da Casa, TV Câmara, o rádio, Câmara, internet, etc., terá como base uma ou mais plataformas que permitirão o debate de áudio e vídeo entre os parlamentares em sessões públicas, mantida a hipótese de sessão secreta para deliberar sobre casos excepcionais previstos como projeto de fixação ou modificação dos efetivos da Força Armada, declaração de acordo de paz, temas que são relevantes para o país. O sistema deverá preservar o sigilo do voto até o momento da totalização da votação e não poderá haver o trânsito de dados biométricos de parlamentares pela internet. O processo de votação, a totalização dos votos e o registro do resultado da votação proclamados ocorrerão integralmente nos sistemas institucionais da Câmara. Para viabilizar os debates, áudio e vídeo poderão ser usados plataformas comerciais, como o WhatsApp. A resolução prevê que as sessões convocadas pelo SDR deverão tratar preferencialmente de assuntos relacionados à emergência de saúde pública internacional do coronavírus. Senhor presidente, esse é um passo que o Congresso e a Câmara dos Deputados especificamente dá em se preparar para o que pode vir, para o que pode acontecer. Por isso, nós sugerimos à mesa diretora da Assembleia Legislativa que, através do Interleges, através de uma parceria com o Congresso, consiga preparar também esta casa para uma necessidade de não poder acontecer e ficarmos impedidos que aconteçam sessões plenárias. Pedimos também, senhor presidente, que a mesa diretora estude o caso de antecipar o recesso legislativo do mês de junho. Nós temos 30 dias, pelo menos uma parte desse recesso, em caso de decreto de emergência por parte do governador do Estado. Não quero ser com isso alarmista, senhor presidente. Nem quero aqui estar fazendo uma situação de alarme na população, mas acho que esta casa tem que analisar seriamente e antecipadamente os fatos que poderão vir em seguida. Senhor presidente, queria conceder uma parte à deputada Cibele Moura. Deputado Davi Maia, inicialmente queria parabenizar Vossa Excelência pela fala, dizer que ontem também acompanhei a decisão do presidente da Câmara dos Deputados em agora não haver mais reuniões presenciais no Congresso e isso não impedindo que o trabalho seja realizado. Nesse momento eu estava em uma videoconferência através do Hangout com todo o meu gabinete, trabalhando normalmente, porém cada um de suas casas, cada um cuidando de si e de sua família. Dito isso, compartilho do que Vossa Excelência acaba de expor. Acredito que o recesso parlamentar possa sim, presidente, ser antecipado, se isso for entendido pela maioria dos deputados. Mas eu queria fazer uma denúncia que fiz ontem através das minhas redes sociais. Já pude compartilhar, inclusive, com os colegas deputados. Ontem, eu fui surpreendida com uma postagem de uma festa que tem o nome de Fogo no Parquinho Open Air. Comunicado Fogo no Parquinho. Estamos atendendo às orientações da Secretaria de Saúde e pedimos que se atentem às informações abaixo. Informo em relação ao evento Fogo no Parquinho, que acontecerá nos dias 28 e 29 de março. Para cumprir as recomendações do Estado, iremos limitar os eventos para 499 pessoas. É um absurdo. Eu fico, inclusive, sem palavras para dizer o quão absurdo é essa postagem dessa festa, essa festa continuar querendo fazer um evento de 499 pessoas, um dia após o governador decretar que eventos abertos com 500 pessoas não poderão acontecer. Fica aqui, inclusive, meu apelo ao governador do Estado,
para fazer um decreto menor. Porque qual é a diferença de um evento com 499 pessoas para 500 pessoas? Ao meu ver, nenhuma. O risco continua sendo o mesmo. Infelizmente, tem muita gente irresponsável que vai querer burlar as regras. E nós, enquanto poder público, temos que combater. Queria pedir licença para colocar um breve áudio que eu também recebi da proprietária dessa festa, dizendo o seguinte. Então, a gente não vai adiar o evento, tá bom? Daiane, nem cancelar, tá? A gente acredita muito no processo existencial, em que diz que a gente falando que a gente escolhe, entendeu? E por isso a gente acredita, se todo mundo vibrar no amor incondicional e vibrar em daqui a 2 semanas, as coisas estão realizadas, assim, aumentar na China, que você vai estar, tipo, de boas. Bom, acho que o áudio fala por si mesmo. O amor incondicional vai salvar o mundo. Isso é verdade. Mas o amor incondicional só vai salvar o mundo se a gente adotar as medidas que a OMS recomenda. Se a quarentena existir, se eventos com aglomerações de pessoas forem cancelados, se o mundo investir para combater o vírus, o amor incondicional, pura e simplesmente, infelizmente, não vai resolver o problema. Essas pessoas são de uma irresponsabilidade tremenda, colocam a saúde pública e a saúde de todas as pessoas a quais a gente ama incondicionalmente em risco. Ontem eu descobri essa festa, já eram mais de 10 horas da noite, fiz uma postagem no Instagram e prontamente o vereador Silvinho de Japaratinga e o prefeito Júnior Loureiro entraram em contato comigo e me disseram que um decreto já havia sido editado. Após a nossa denúncia, o prefeito editou o decreto em que seu artigo 11 diz o seguinte: ficam suspensos, no período de 18 a 31 de março, shows, eventos e espetáculos em público, seja de iniciativa pública ou privada, independente do número de pessoas em estado de aglomeração, aplicando-se a suspensão também a eventos esportivos em todo o território municipal, até próxima deliberação. Fica aqui meus parabéns a todo mundo que faz o poder público da cidade de Japaratinga. Esses sim têm amor incondicional pela população. Esses sim estão lutando para que as pessoas não contraiam o coronavírus. É um absurdo. Fica aqui meu repúdio total a esse evento. E fica mais um alerta. De ontem para hoje, eu recebi mais algumas denúncias. Vários outros eventos estão sendo feitos e promovidos em Alagoas. Várias outras festas de número superior a 500 pessoas estão prontas para acontecer no período do decreto do governador. Fica o meu pedido e apelo a todos os deputados estaduais que compreendem, não tenho dúvida nenhuma, todo o território de Alagoas, com amigos, prefeitos, vereadores. Vamos ajudar a combater esse vírus. Para isso, precisamos alertar nossa população, precisamos que a nossa população fique em casa, porque amor incondicional só vai salvar o nosso povo quando a gente tiver responsabilidade. Muito obrigado. Senhor presidente, queria abrir uma parte para a deputada Jó Pereira. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, deputado Davi Maia, que hoje, no plenário dessa casa, traz novamente, eu não estava aqui ontem nas discussões, mas acompanhei e vi que a paralisação das sessões plenárias foi uma das tônicas das discussões. Então, Vossa Excelência traz novamente, agora o Congresso Nacional se organiza para ter discussão e votação remota através de aplicativo, através da tecnologia que está acessível para todos. Dizer que concordo com Vossa Excelência com relação à suspensão das sessões plenárias dessa casa e da adoção de medidas semelhantes para que a gente possa construir uma plataforma segura. O Google disponibilizou, deputado Ricardo Nezinho, o Hangout
como uma plataforma de discussão coletiva gratuita para todos. E agora, às 11 horas, o CONEDES, que é o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, vai ter a sua primeira reunião através da plataforma Hangout para a deliberação de 2 processos de isenção que estão tramitando no Conselho, de incentivos fiscais. E nós poderíamos utilizar mecanismos semelhantes para evitarmos as sessões plenárias, com uma observação, deputado Davi Maia: a garantia da participação das pessoas. Sem esquecer, senhor presidente, que essa casa é a casa do povo, deputado Bebeto, e muitas vezes, em sessões plenárias onde há restrição da participação popular, onde há restrição do acesso das pessoas aos gabinetes dos deputados, nós podemos votar projetos de leis que podem interferir na vida dessas pessoas, sem sequer elas terem o direito de acessar, de explicar, de convencer, de dialogar com nós, que somos os representantes do povo. Então, a gente fica aqui com essa observação, que a deliberação acerca desses projetos, ela se restrinja a projetos emergenciais em um tempo de preocupação e de prevenção, deputado Davi Maia, onde as escolas, muitos municípios, e aqui eu cito o município de São Sebastião, o município de Teotônio Vilela, já suspenderam as suas aulas, e aí, como medida preventiva da proliferação do coronavírus, e nós precisamos, enquanto Assembleia Legislativa, e eu concordo com Vossa Excelência, construir meios de nos reunirmos e de discutirmos projetos emergenciais, projetos importantes que não podem aguardar ao retorno da nossa vida normal, né? Aqui eu também quero dizer, a deputada Cibele Moura nos traz uma preocupação. Eventos que estão sendo mantidos em que pese o aviso do governo do Estado, do governo federal, infelizmente, muitas vezes, motivado, deputado Davi Maia, pela incoerência da palavra com a atitude, né? Às vezes a gente diz da necessidade do isolamento, mas vai e participa de um evento mostrando porque a gente sabe que a gente ensina pelo exemplo, pela atitude. Então, são coisas que a gente precisa ter coerência, palavra e ação. E nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção para um fato, um dado muito importante, deputado Ricardo Nezinho, deputada Ângela Garrote, a deputada Fátima Canuto, que ouve atentamente. O ministro da Saúde, deputado Davi Maia, ele ressaltou de maneira excepcional, de maneira para chamar a atenção de todos nós: cuide dos nossos idosos. Cuidem dos nossos idosos. Os idosos, eles são os que mais serão afetados pela propagação irresponsável do coronavírus. E aqui eu chamo a atenção do governo do Estado, chamo a atenção da prefeitura da nossa capital de Maceió, das prefeituras do interior do Estado que, porventura, deputado Davi Maia, tem abrigo de idosos. Nós sabemos que o descaso nesses abrigos muitas vezes acontece. A falta de estrutura, a falta de apoio. Então, é necessário que nós tenhamos um olhar atento para os vulneráveis, principalmente nos abrigos de idosos. Os abrigos de idosos, eles, se houver ao menos um infectado, ao menos o acesso de alguém que leve, que porte o vírus, deputada Fátima, nós vamos ter morte coletiva. Então, é necessário que a gente tenha um olhar atento, que a esses abrigos o poder público conceda todo o aparato, todo o preparo dos seus cuidadores, e a sociedade civil também, enquanto voluntária, possa estar lá presente, fornecendo como parceiro nos abrigos de idosos, né? Se voluntariando para enfermeiros, médicos, para preparar esses cuidadores. Afinal de contas, deputado Marcelo Vitor, quando a gente fala em cuidador de idoso, em um abrigo desse,
ele vem de transporte público, que pode vir trazendo o coronavírus. Então, é necessário esse nosso olhar atento. E, num momento como esse, nós precisamos ser muito solidários. E solidariedade não significa respeitar o direito daquele que quer fazer um evento, que ele não tem esse direito. Significa respeitar o direito que todos nós temos, garantido constitucionalmente, que é o direito à saúde. Solidariedade num momento como esse, deputado Davi Maia, significa, no meu caso, e eu vou colocar no meu caso, senhor presidente, para eu estar aqui hoje, eu tenho o deputado Cabo Bebeto, a deputada Ângela e todos aqui, eu tenho um aparato que me ajuda internamente na minha casa. São pessoas que deixam os seus filhos para me ajudar, para estar comigo, para estar com os meus filhos. E essas pessoas também precisam da nossa solidariedade, que tem que ir além do ser empregado e empregador. Tem que proporcionar um transporte que dê segurança para ela também. Nós precisamos ir além, manter para essas pessoas o pagamento dos seus vencimentos, em que pese ela não consiga chegar para trabalhar. Isso é solidariedade. É o que pode mais ajudar o que pode menos, os mais vulneráveis. Então, que esse espírito de solidariedade, em que pese estarmos impedidos de nos cumprimentar como desejamos, porque isso é uma característica nossa, deputado Davi Maia, abraçar, beijar, cumprimentar com um aperto de mão, que essa solidariedade, que ela é fruto do coração, ela seja a tônica que gerencie esse momento. Dizer, e aqui não posso deixar de dizer, em um mês de março, mês da mulher, deputada Ângela, somos nós mulheres que ficamos em casa, que nos preocupamos com os nossos filhos que já não estão mais na escola, que ficamos cuidando dos nossos idosos. Então, que homens que nesse momento sejam também solidários, dividam as atribuições, que das empresas, que inclusive haja um revezamento de homens e mulheres no ambiente doméstico, para que todos se sintam responsáveis. Então, fica aqui o meu apelo na necessidade do olhar atento para os nossos idosos, e que todos possam compartilhar, homens e mulheres conjuntamente, os cuidados que precisamos ter com aqueles que precisam hoje estar em casa, isolado do convívio. Não é férias. Teve um vídeo do prefeito de Teotônio, Joãozinho Pereira, que ele disse e frisou muito bem: não é férias, é isolamento social. Isolamento social é restringir o ambiente doméstico, só sair quando for extremamente necessário. Então, que aqui fica o deputado Davi Maia, me desculpe prolongar nesse aparte, mas fica aqui a minha adesão à proposta de Vossa Excelência de que nós tenhamos uma observação de que precisamos garantir a participação popular, em que pese estarmos no momento de exceção. Muito obrigada. Obrigado, deputada João Pereira. E só para falar sobre o que Vossa Excelência citou, no artigo 3º do projeto de resolução da mesa da Câmara, no inciso 1º, ele fala justamente isso. As sessões realizadas por meio do SDR serão públicas, ressalvando o dispositivo do artigo 92, parágrafo único, inciso 1 e 3. Do regimento interno da Câmara dos Deputados, assegurada a transmissão simultânea pelos canais de mídias institucionais e a posterior disponibilidade dos áudio e vídeo das sessões. Então, ela também continuará sendo pública. E o deputado JHC, o autor da proposta, ele faz uma justificativa que é muito plausível. Destaca que o sistema virtual foi adotado com sucesso já pelo Supremo Tribunal Federal para votação de matérias de menor complexidade. Eu concordo que essa é uma medida extrema, mas é uma medida extrema e necessária para esse momento. Lógico que nada se compara ao parlamento, a nós estarmos aqui debatendo, com a sociedade participando. Mas nesse momento, onde nós necessitamos dessa interrupção do convívio social, eu acho importante nós adotarmos medidas, e que foi de autoria de um deputado alagoano, o deputado federal JHC. Mas eu queria conceder, senhor presidente, uma parte ao deputado Cabo Bebeto. Obrigado pela parte, deputado Davi Maia. Eu vou tentar me pronunciar a respeito da fala de cada colega aqui.
E, deputada João Pereira, quando Vossa Excelência fala de a gente tentar fazer a diferença nesse momento, a deputada Cibele Moura contou aqui, eu não sabia, que a Ambev, deputada Vimaia, suspendeu a sua produção de bebida alcoólica para produzir álcool em gel para doar para os hospitais públicos. Então, assim, são essas medidas que são patrióticas, que são humanas, que fazem na prática a diferença na vida das pessoas. Então, eu quero parabenizar a Ambev. Isso mostra, deputada Ângela, que as pessoas chegam ao sucesso e não esquecem do papel de cada um na vida dos outros. Então, parabenizo a Ambev pela iniciativa. E, deputada Cibele, sobre essa questão da festa, eu estava aqui refletindo se era loucura, se era uma mercenária, né? O governo do Estado limita essa quantidade de 500 pessoas, aí tentam burlar, chamando 499. Primeiro, se for 499 convidados, com quem trabalhar já passa dos 500, né? Mas é um jeitinho brasileiro, que alguns que não são brasileiros tentam fazer no seu dia a dia. Mas eu acredito, presidente, que, resumindo, pelo áudio que eu ouvi, é muita maconha estragada. Se fosse um evento desse fechado, e assim ficasse uma quarentena de uma festa rave dessa, todo mundo lá à vontade, consumindo o que quisesse, curtindo, 40 dias lá trancado, de repente, né? Eu até era a favor, até apoiava uma festa dessa. Ficasse tudo lá trancado, ia fazer uma falta besta. Mas fazer isso lá, né, consumir o que consomem lá dentro para vir trazer para a gente mais mal do que já trazem, é sensato que não seja autorizado. O governo federal disponibilizou para Alagoas 6,8 milhões para ajudar nesse momento do coronavírus aqui, de disseminação, de combate. Então, parabenizo o governo federal por estar também agindo com celeridade. É importante a gente ouvir as pessoas que entendem do assunto, a gente com calma decidir, a gente sabe das pautas que tem na casa, né? A gente também sente a família da gente, deputada João Pereira, preocupada com a gente vindo para cá. Eu estava vindo, deputada Vimaia, eu moro na Via Expressa, vindo na Ferreira de Lima, observando os ônibus na chuva, os ônibus cheios com as janelas fechadas. Eu disse, rapaz, imagina a situação do pessoal. Foi quando cheguei o pessoal do meu gabinete, olha, quem vier de ônibus não precisa vir, fique em casa, acompanhe a sessão, veja as pautas e vamos discutindo aí pelo telefone para evitar esse risco, né? Quem puder evitar, deve ser evitado realmente, que fica aquela aglomeração no espaço pequeno, fechado, acho que não é interessante. Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas, mas me preocupo e tento. Já ontem cancelei alguns eventos, algumas coisas que a gente ia participar com mais pessoas. Estou tendo poucas reuniões para evitar isso aí. Vi aqui uma matéria onde fala que um vereador aqui em Maceió pede que a prefeitura forneça alimentos aos alunos durante a suspensão das aulas. Não sei se a prefeitura vai levar em casa ou se a ideia é que tenha essa alimentação na escola. Porque se tiver que ir para a escola para se alimentar, não está fazendo nada. Não adianta um menino adoecer de barriga cheia. Eu não sei se a prefeitura vai ter condições de criar um serviço de entrega de merenda, né, de forma tão rápida na casa das pessoas. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esse populismo, às vezes, aí, que as pessoas se aproveitam. Quer ajudar? Faça que nem a Ambev. Procure, dentro da sua capacidade, do seu limite, fazer uma atitude dessa que faça realmente diferença na prática. E aí, me solidarizo, viu? Sou solidário ao prefeito, ao vereador, que está contra essa festa. A Polícia Militar tem que chegar junto disso aí. O Ministério Público também tem que acompanhar esse caso, para que eventos dessa natureza, ou com esse perfil, eles não ocorram. Mas parabenizar, deputada Vimaia, Vossa Excelência, por trazer esse tema mais uma vez. Vossa Excelência, um deputado que está sempre antenado aí, atualizado, e agradeço a parte e parabéns pelo assunto trazido aqui ao plenário. Agradeço, deputado Cabo Bebeto. Senhor presidente, gostaria de conceder uma parte ao deputado Léo Loureiro. Muito obrigado, deputado, pela parte. Eu queria, não prometo não me alongar, porque, para não atrapalhar a sua fala, mas alguns assuntos a gente precisava discutir aqui. Primeiro, parabenizar o presidente Marcelo por fazer parte da comissão de crise do Estado de Alagoas, que está observando
toda hora o aumento do caso coronavírus. São dois segmentos, deputado Davi, que ninguém fala, mas é o que vai segurar a nossa estrutura no Brasil em Alagoas. Um é o segmento da saúde. Todo mundo está indo para casa, todo colaborador está sendo dispensado, todo mundo está indo para casa se resguardar na quarentena, mas quem faz saúde está na ponta e não pode correr. O segmento de saúde, seja ele o que for, tem que enfrentar, deputado Davi. E a gente precisa ter essa atenção. Quando o presidente Marcelo entrou para a comissão agora de acompanhamento de crise, a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que precisa ser bem observado. O segmento de segurança pública também. Não tem como ficar em casa. Então, a gente precisa chamar a atenção para essas duas situações, onde a nossa estrutura de saúde, seja do município mais rico, mais organizado, que tem um hospital melhor, não tem estrutura para aguentar esse problema. A gente precisa entender que o problema é muito maior do que qualquer força no Brasil. Mas tem um segmento, deputado Davi, que eu queria pincelar, que até hoje não foi falado. Segmento das pessoas com deficiência. O idoso, com todo respeito, precisa de atenção e fica em casa. E aquela criança que precisa fazer uma fisioterapia respiratória para não ter uma pneumonia, que precisa sair de casa, deputado Davi, para ir para uma instituição, para ir para uma clínica, e as clínicas fechando. Nós falamos em mais de 20% da população brasileira que tem alguma deficiência, que não sobrevive só, que não fala, que não anda, que não come. Esse segmento está sendo esquecido mais uma vez. Esse segmento cada vez mais excluído. Quem cuida da pessoa com deficiência? Quem vai cuidar dessa infraestrutura daquela criança que está em casa? O problema é muito maior. Não é só fechar o shopping. A gente precisa olhar como um todo. O segmento da saúde precisa realmente de atenção, presidente Marcelo. É muito maior e muito mais complexo. Quem não tem pessoa com deficiência em casa não imagina o que é precisar ir comprar um remédio ou ir no posto de saúde e pegar um remédio e está fechado. Ou simplesmente fazer um atendimento médico e está fechado. Precisamos sentar. Eu estou indo hoje, mais uma vez, à Secretaria de Saúde para que a gente possa intervir nesse processo. Não é apenas, presidente, mandar fechar. E a nossa sociedade, que precisa, e está sendo, por mais uma vez, esquecida. Quando se fala, vamos fechar o shopping, vamos para casa, mas tem muita gente que não pode estar em casa. Onde 90% da pessoa com deficiência em atendimento no Brasil está abaixo da linha da pobreza. Onde a mulher é a chefe de casa. Muitas vezes sobrevivem do BPC. Então, as prefeituras precisam olhar por esse caminho. As secretarias de saúde precisam olhar por esse caminho. Não é só mandar fechar e fechar a escola. Se fala tanto em dar comida para o aluno, mas para só. Como nós somos esquecidos do segmento da pessoa com deficiência. E não se falou até hoje da pessoa com deficiência que precisa do tratamento ou do remédio e não vai ter o atendimento. A gente precisa realmente, em crise, todo mundo é importante. Não é porque a gente tem deficiência que está guardado dentro das casas que a gente merece padecer. Então, deputado Davi, queria parabenizá-lo também pelo seu possibilidade de me dar uma parte e pela sua fala de que o Congresso está cada vez mais ligado na questão de teletrabalho, mas eu estou falando de realidade do nosso povo sofrido. Daquele menor, daquele maior, deputado Davi, que Vossa Excelência sabe muito bem, com a sua sensibilidade que sabemos que tem, que precisa de uma atenção. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Léo Loureiro, a parte. E, sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência conta também com a nossa sensibilidade e solidariedade com o tema da pessoa com deficiência. Mas, senhor presidente, essas eram as minhas palavras. Acho que a gente tem que começar a se preparar a casa. E eu deixo aqui a minha solicitação à mesa diretora desta casa para que estude
esse projeto de resolução interna. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Vamos nos debruçar, sim, sobre sua sugestão. Deputado, não havendo mais oradores inscritos, a hora do expediente, deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, então, declaro aberta a nossa ordem do dia. Antes de ir à ordem do dia, vamos apreciar alguns requerimentos apresentados à mesa. Iniciamos pelo primeiro requerimento, que foi do deputado Cabo Bebeto. O deputado Cabo Bebeto solicita, nos termos do regimento, que uma sessão extraordinária para o término para apreciar o projeto de lei 262/2019, e se não houver oradores inscritos em discussão, que a gente passe para a imediata votação. É o projeto de lei do Serviço Voluntário Policial, SVP. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2, deputado Davi Maia, requer ao plenário, nos termos do regimento, caso não tenha oradores inscritos, que encerre a discussão e passemos à votação do projeto de resolução número 18/2019, que cria o selo Entidade Protetora dos Animais. Em discussão, requerimento do deputado Davi Maia. Encerra a discussão, colocam em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então vamos para a votação da resolução 18. Requerimento número 3/2020. Deputado Bruno Toledo solicita ao plenário, nos termos do regimento, a inclusão na ordem do dia para a discussão única dos vetos dos vetos aos projetos de lei 646, 211, 530, 170 e o 134 de 2019, esses que foram votados os pareceres agora há pouco. Em discussão, requerimento do deputado Bruno Toledo. Encerro a discussão, coloco em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos à nossa ordem do dia. Redação final, estamos no item 1. Redação final, projeto de lei 84/2019. Deputada Fátima Canuto dispõe sobre o aproveitamento da energia solar e instalação de painéis fotovoltaicos de energia elétrica para diminuição de gastos públicos e sustentabilidade das escolas e hospitais da rede pública estadual. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Votação, lei número 138/2019, da autoria do senhor deputado Dudu Ronalds. Estabelece como obrigatória a realização de estudos de inclusão de infraestrutura cicloviária nos projetos de criação, melhoria e ampliação de ruas, avenidas, pontes, viadutos, túneis e órgãos públicos do estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Primeira votação do projeto de lei 662/2019. É o SVP. Por favor, emenda. De origem governamental, que dispõe sobre a criação do serviço voluntário de plantão, destinados aos delegados de polícia e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Chico Tenório, aprovado. A Vossa Excelência vota a favor, né? Aprovado. Emenda. São duas ou uma? Vamos votar as emendas ao projeto. São duas. Emenda modificativa número 1. Do deputado Francisco Tenório. É criado no âmbito da Polícia Civil do Estado de Alagoas o Serviço Voluntário de Plantão SVP, atividade específica de natureza indenizatória,
destinada aos delegados de Polícia Civil em exercício de plantão nas delegacias plantonistas da capital e do interior. Essa é a modificação do deputado Francisco Tenório. Ele modifica o artigo 1º e no parágrafo 1º ele bota percebido em até 6 meses. Uma pode acumular, para receber até 6 meses. E no artigo 2º, observada a proporcionalidade do valor da indenização na hipótese de jornada maior ou menor de trabalho, conforme o caso. Quem trabalhar mais vai receber mais, quem trabalhar menos vai receber menos. Essa é a emenda do deputado Francisco Tenório. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Opa. Para encaminhar, presidente, e registrar. Pois não. Entendo a necessidade, mas registraria o voto contrário, porque isso estourará o teto, a PEC do teto do subsídio. Eles receberão acima. Aqui já está fora do teto, aqui é verba indenizatória. Exatamente, por conta disso. Então, deputado Davi é contrário. Inclusive é o SVP também, porque o SVP também já vai passar do teto. Deputado Davi é contrário. Deputado Cabo Bebeto, como encaminha, Vossa Excelência, líder do PSL? Senhor presidente, eu achava que eram 3 emendas, não? Vamos ver aqui. 2 do deputado Chico Tenório e uma minha. É só uma? Aqui na mesa só tem uma. Só tem 2. Não, tem uma aqui, ó. Aqui, ó. Tem 2 do Chico. E uma minha. Você tá certo. Isso? Mas vamos lá, vamos um de cada vez. Essa estamos votando é aquela que eu li agora. Ok? Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado contra o voto do deputado Davi Maia. Segunda emenda do deputado Francisco Tenório. Emenda é uma emenda aditiva. Aditiva. Emenda número 1. Aditiva. O deputado Chico Tenório acrescenta o termo critérios objetivos e imparciais à escolha dos delegados que irão participar desse serviço voluntário. Essa é a alteração proposta pelo deputado Francisco Tenório. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com o voto favorável do deputado Davi Maia. Agora vamos para a emenda aditiva número 2, que é a emenda do deputado Cabo Bebeto. Deputado Cabo Bebeto acrescenta os seguintes mandamentos. O SVP, previsto no artigo 1º do presente lei, também poderá ser aplicado aos agentes e escrivães de polícia civil do Estado de Alagoas que exerçam suas funções nos mesmos moldes definidos no inciso 1 e 2 do artigo 1º desta lei. Se ficar de plantão, poderão. Se ficar de plantão, vão também ter direito ao SVP. Não receberão o SVP os servidores que, por motivo injustificado, não tenham cumprido com a carga horária específica no inciso 1º, artigo 2º. Só recebe o SVP depois que o cidadão pagar a sua carga horária. E o parágrafo 2º é a concessão da verba de que trata o artigo 1º será paga em pecúnia aos servidores descritos no caput deste artigo, sendo esta isenta de contribuição previdenciária. O deputado Bebeto está isentando essa verba da contribuição previdenciária. São essas alterações propostas pelo excelentíssimo senhor deputado Cabo Bebeto. Em votação, deputado Davi Maia. Senhor presidente, essa é a parte mais importante dessa lei. Nós temos os policiais civis recebendo o 3º pior salário de início de carreira do Brasil. O governo do Estado não olha como deveriam para os agentes, escrivães e etc. E nessa parte, ele não irá ultrapassar o teto constitucional de salário, que seria o salário do governador. Portanto, eu sou favorável e quero, inclusive, parabenizar o deputado Cabo Bebeto, porque essa sim é a medida mais importante desta lei. Deputado Davi Maia vota favorável, encaminha o voto favorável pela emenda do deputado Cabo Bebeto. Eu fiquei na dúvida que eu estava conversando com o deputado Chico Tenório na hora, mas aí tiraremos agora de forma clara a inclusão dos agentes de polícia civil e escrivães. Isso. Não é isso? Mas perfeito. Não só isso. Sim.
com Perfeito. observações que Perfeito. Vossa Excelência coloca, Perfeito. inclusive a não desconto de parcela previdenciária, etc, etc. Não é só isso. Esclarecido? Como encaminha Vossa Excelência? Contrária à emenda ou a favor? Deputado Cabo Beto encaminha favorável à emenda. Deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, Pois não? senhores deputados e deputadas, o Cabo Bebeto, ele tem tentado ser, ou tem sido, protagonista meu nas matérias de segurança pública. Parabéns, deputado Cabo Bebeto. Nós dois, que somos oriundos das polícias de Alagoas, além do deputado Cabo Tarcísio, temos discutido aqui. Mas o lado bom desse protagonismo é que a gente busca o consenso, busca encontrar o que é de melhor para as polícias. E chegamos, depois de 2 semanas de discussão, ao entendimento de que a emenda pode passar, que a emenda tem o nosso aval. Então eu parabenizo o Bebeto pela emenda, embora seja, vamos dizer assim, polêmica no meio dos policiais, uns acham que é boa, outros que não, mas, bom, na dúvida, nós sabemos que ela não prejudica ninguém. Se não prejudica ninguém, pode ser aprovada. E assim eu parabenizo o Bebeto e encaminho favorável à aprovação da emenda. Deputado Francisco Tenório, líder do PMN, encaminha favorável à emenda. Deputado Silvio Camelo, líder do governo. Senhor presidente, Pois senhores não. deputados, senhoras deputadas, na semana passada nós participamos de uma reunião com os sindicatos policiais e o governador do estado. E não é verídica essa questão de que Alagoas tem o 3º pior piso, já que nós não temos quase nenhum policial ganhando piso. Então, só são questão de números. Inclusive, o governador vai enviar essa casa extinguindo o valor desse piso atual e colocando já o novo valor que realmente é pago aos policiais. E naquele momento foi colocado também que haveria uma reunião no final do mês para se tratar dessa questão salarial dos policiais civis. Mas voto favorável à emenda do deputado Bebeto e espero que esse projeto de lei contribua realmente com o trabalho na área de segurança pública, que tem tido grandes resultados. Muito obrigado. Pois nada, deputado Silvio Camelo encaminha favoravelmente a emenda do deputado Bebeto. Deputado Davi Maia, líder do DEM. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Queria DEM. parabenizar aqui o deputado Francisco Tenório, o deputado Cabo Bebeto, finalmente chegaram no entendimento. Parabéns, da matéria. deputado Francisco Eu acho Tenório. que a gente tem que ressaltar isso, que a casa ganha muito com essa. Parabéns, com essa deputado aliança. Cabo Bebeto. Gênios, todos dois. Deputado Inácio Loyola, líder do PDT. Eu, senhor presidente, quero também parabenizar os 2 deputados. Eles vão ter um papel muito importante nessa unificação das polícias. Verdade. Militar e civil. A gente pode dar o ponto de partida em Alagoas, tendo como esses 2 grandes líderes. Cabo Bebeto, claro, da Polícia Militar, e o delegado, como era conhecido quando estava na ativa, como cão farejador, que é verdade. o nosso deputado e delegado Chico Tenório. Muito obrigado, senhor. Muito bem, parabéns, deputado Inácio Loyola. Em votação, a emenda aditiva número 2, é aquela do deputado Cabo Bebeto, que foi lida há pouco. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Então, fica aprovado o projeto com as respectivas emendas apresentadas. E aí a gente retorna à nossa pauta ordinária. Vamos ao item 4, paramos no item 3, vamos ao 4. É a discussão temos um requerimento sobre essa matéria do deputado Davi. O deputado Davi requereu e o plenário aprovou o encerramento da discussão dessa matéria aqui, do 18. Então a gente já vai direto para a votação. Votação do projeto de resolução 18/2019, dispõe sobre a criação do selo Entidade Protetora dos Animais e regulamenta o cadastro estadual das entidades que atuem na defesa e proteção dos animais do estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Superamos o requerimento do deputado Davi.
Em discussão, projeto número 528/2020, deputado Inácio Loyola. Requerimento 528/2020, desculpe. Requer a mesa na forma regimental a realização de uma sessão especial para discussão do serviço de transporte complementar em Alagoas. Em discussão? Não? Encerro a discussão. Então, superamos a nossa ordem do dia. Ordinária. Incluímos as discussões dos vetos no requerimento do deputado Bruno. Então, em discussão, veto ao projeto de lei 134/2019, aquele que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar no estado de Alagoas. Em discussão. Encerro a discussão. Em discussão, o veto parcial ao projeto de lei número 530/2017, altera a lei estadual 5.981, de 19 de dezembro de 1999, que consolida os critérios de apuração, define os prazos de entrega das parcelas do produto de arrecadação dos impostos que menciona e das transferências asseguradas nos municípios alagoanos. Em discussão? Encerra a discussão. Em discussão, o veto parcial ao projeto de lei 646, deputada Jó Pereira, dispõe sobre a produção e comercialização de derivados lácteos artesanais produzidos no estado de Alagoas. Em discussão? Encerro a discussão. Em discussão, veto parcial ao projeto de lei 211/2019, dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos cargos em comissão e funções gratificadas do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Defensoria Pública do Estado. Em discussão? Encerra a discussão. Em discussão, veto parcial ao projeto de lei 170/2019, dispõe sobre o plano plurianual para o período 2023, nos termos do artigo 176, Constituição Estadual e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Já votei? Esses vetos que foram discutidos, eles estão aptos a entrar na pauta de amanhã. Os senhores preferem que sejam pautados amanhã ou terça? Não, isso é. Então, amanhã. Muito obrigado. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais. 2 minutos. Espera aí, deputado. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais e não havendo deputados que queiram fazer uso da palavra, nós vamos encerrar essa e convocar uma extraordinária logo após o término dessa. Muito obrigado. Toca. Deputado Paulo Dantas, chamada dos senhores deputados. 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do dia 18 de março de 2020. E passo a palavra ao deputado Ivan Beltrão para a leitura da ata da sessão anterior. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, passo a palavra ao deputado Paulo Dantas para leitura do expediente. Não tem expediente, senhor presidente. Não tendo expediente, deputado Paulo Dantas, e não tendo oradores inscritos à hora do expediente, passo a palavra ao deputado Paulo Dantas para verificação de quórum. Continuamos com 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número, inauguramos a nossa ordem do dia para votar a matéria, a redação do... o SVP. Vamos votar o vencido do SVP. O texto já incorporado às emendas que foram aprovadas na sessão ordinária. Ok? Então vamos lá. Em votação, redação do vencido do projeto de lei número 262/2019, que trata sobre a criação do serviço voluntário de plantão SVP, destinado aos delegados e Polícia Civil do Estado de Alagoas, incorporada às alterações propostas pelo deputado Cabo Bebeto, deputado Francisco Tenório e aprovados pelo plenário da Casa. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Encerrada a nossa ordem do dia. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Deputado Gilvan Barros. Deputada Jó Pereira se inscreveu também. Vossa Excelência será cavalheiro e... Deputada Jó Pereira, com a palavra. Senhor presidente, apenas para lembrar, e não queria mais alongar a parte do discurso do deputado Davi Maia, mas hoje, no ALTV, na imprensa, deputada Ângela, já dava que o Hemoal já está com seus estoques de sangue em baixa. As pessoas não estão indo fazer a doação de sangue. Então, fica aqui também mais esse alerta, que o isolamento não interfira no estoque de sangue do Hemoal, que os alagoanos e alagoanas se solidarizem também para fazer a doação de sangue. E um apelo ao governo do estado, ao PROCON, para fazer o acompanhamento do preço do álcool em gel, das máscaras, para que não haja uma distorção em razão da demanda e da necessidade das pessoas. Então, fica aqui o meu apelo à atenção do órgão de controle do mercado, né, do preço do consumidor, que chega ao consumidor, porque nós estamos precisando acessar essa matéria, tanto o álcool em gel quanto as máscaras, e que haja um acompanhamento para que ele não seja exorbitante. Também ressaltar que nós aqui em Alagoas, deputada Ângela, temos a cooperativa Pindorama, que é a única cooperativa no país que produz álcool em gel. Então, a nossa cooperativa, ela produz álcool em gel, e tenho certeza de fazer um apelo ao seu presidente, o Clécio. Ontem estive conversando com ele, para priorizar o fornecimento aqui nos estabelecimentos, municípios, no estado aqui de Alagoas. Lembrar que, e aí o meu alerta vai para os prefeitos municipais e para o estado, o próprio governo, o secretário de Educação. Lá em Recife, as aulas já foram suspensas antes aqui do estado de Alagoas, e o município de Recife organizou o kit merenda. É um complemento alimentar para que os estudantes tenham a garantia do alimento durante o período de suspensão das aulas. E, além do kit merenda, foi também entregue o kit limpeza. E aqui eu chamo a atenção também, porque recentemente, no blog da ativista Arísia Barros, do Cada Minuto, ela chamou a atenção que muitas pessoas, inclusive aqui na nossa capital, senhor presidente, vivem em estado de extrema pobreza. Não têm acesso sequer à água potável para proceder à limpeza, que é tão essencial no combate e na prevenção do coronavírus. Que a gente preste atenção a isso, preste atenção para dar apoio, principalmente aos mais vulneráveis. Nós estamos chamando a atenção disso, porque ações solidárias serão muito bem-vindas e que elas sejam efetivamente humanitárias também. Muito obrigada. Obrigado a Vossa Excelência, deputada Jó. Deputado Gilvan Barros Filho. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria, senhor presidente, que mesmo no momento complicado que vive o país e Alagoas, mas chamar a atenção para um outro tema também muito importante, que é a segurança pública em Anadia, cidade onde eu tenho parentes, onde eu fui várias vezes votado, eu e meu pai, e a gente tem uma responsabilidade muito grande, e gostaria de encaminhar esse pronunciamento para o secretário de Segurança Pública, Coronel Lima Júnior, ao governador Renan Filho, que tome as devidas providências. Lá em Anadia, nos últimos tempos, nesse último mês, nos últimos 30 dias, foram 3 arrastões, causando pânico àquela população, onde a pacata cidade de Anadia passa por momentos difíceis, e a gente pede ao governador Renan Filho essa atenção devida. Fora os arrastões, ainda tem os roubos que acontecem constantemente. E aqui queria fazer essa solicitação e esse pedido que a Casa encaminhe para a Secretaria de Segurança. Obrigado, senhor presidente. E esse pedido, senhor presidente, foi feito pelo meu primo Paulo Damaso. Muito bem. Registrado o deputado Gilvan Barros Filho.
Não havendo oradores inscritos, nem deputados que queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para amanhã, sessão ordinária, horário regimental. Encerro a presente sessão agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.